1, 2, 3, come on! Oi, gente, a paz, tudo bem com vocês? Como nós compartilhamos essa semana, na nossa live de sábado nós vamos estar falando um pouco sobre a comemoração da Páscoa. A Páscoa é uma festa bíblica instituída no Antigo Testamento, mais precisamente na época de Moisés, e ele foi o protagonista, personagem usado por Deus para libertar o povo hebreu do cativeiro, da escravidão na terra do Egito. Mas e a Páscoa para nós como cristãos hoje? O que ela significa? Lá no livro de Mateus, ocorre que nós vamos ver uma simbologia muito que se encaixa bastante. Então dá pra gente perceber a unidade da palavra de Deus e como que ele faz tudo com um propósito e com um plano. Porque Jesus, quando ele estava para ser crucificado, ele já sabia pelo que ele teria de passar, e ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, quando Jesus faz a celebração da última ceia com os seus discípulos, ele estava fazendo o ritual de comemoração da Páscoa. Ele pegou o pão, repartiu com seus discípulos, e o vinho em memória do sangue. Só que dessa vez o que Jesus disse foi que o pão era o corpo dele que ia ser entregue por todos nós, e o vinho era o sangue dele que ia ser derramado por todos nós. Então Jesus é um cumprimento dessa profecia de libertação. Uma coisa que a gente precisa se lembrar é que a palavra de Deus ela é completa e que ela tem o intuito de nos ensinar como a gente vai viver e entender as coisas de Deus. Moisés ele escreveu o Pentateuco aproximadamente 1400 anos antes de Cristo. E quando Cristo veio, que ele estava já com seus 33 anos para o cumprimento do seu ministério terreno, de fato que foi com a sua morte para a redenção dos nossos pecados, Cristo retomou essa autoridade das Escrituras ao cumprir o que Deus tinha determinado para ele. Ele é o Deus Emanuel, o Deus conosco, mas ele é o pão vivo que desceu do céu. Então, o significado da Páscoa hoje para nós é a morte e a ressurreição de Cristo. Por quê? Ele morreu, deu o seu corpo, derramou o seu sangue, e isso foi em uma sexta-feira de comemoração de Páscoa, que era o dia da preparação. No sábado, o que aconteceu? Os judeus que não aceitavam que Cristo era o Filho de Deus, eles determinaram, inclusive, que guardas ficassem ao redor do túmulo de Jesus para impedir que os discípulos roubassem o corpo dele, porque eles se lembraram que Jesus disse que ao terceiro dia ele iria ressuscitar. Só que não foi nem guardas, não foi nem pedra, nem sepulcro e nem a morte que segurou aquele que é o autor da vida, aquele que é o nosso Deus. Então, ao terceiro dia, ele de fato ressuscitou. Apareceu um anjo que retirou a pedra, se sentou sobre ela. Jesus ressuscitou, inclusive aquele anjo falou com Maria Madalena e a outra Maria, por que elas estavam indo lá procurar Jesus, Porque ele não estava mais lá, ele ressuscitou como tinha dito. Então, Deus ele tem compromisso com a palavra dele. Então, se ele falou, ele vai cumprir. Se com o povo israelita lá atrás ele falou que iria os libertar, ele os libertou e cumpriu. Ele determinou que Jesus morresse por nós, passasse por esse sofrimento, mas que ao terceiro dia ele iria ressuscitar. Ele disse que no mundo nós teríamos aflições, mas para nós termos bom ânimo, porque ele já venceu o mundo. Um detalhe também interessante é que o povo, depois de ser liberto, eles passaram por uma nova fase, que foi o caminhar no deserto. Então o povo saiu de 430 anos de escravidão, eles foram libertos, mas eles foram levados ao deserto.
E o que acontece no deserto? O deserto é o lugar de um processo, de uma caminhada. Foram mais 40 anos andando pelo deserto. E a diferença entre o Egito e o deserto é que no Egito eles estavam sendo escravizados. Mas no deserto, embora todas as dificuldades, Deus estava com eles. Deus mandava o maná, Deus os guiava. De dia com a nuvem e à noite com a coluna de fogo. Então Deus estava com eles. Então não necessariamente é o lugar onde nós estamos que vai determinar a nossa circunstância de paz com Deus ou não. Porque no Egito poderia ter carne para comer, como o povo reclamava que não tinha carne no deserto. Mas no deserto a provisão de Deus era diária. Deus estava com eles, Deus estava os guiando. E assim é conosco. Às vezes nós estamos no Egito, antes de conhecer a Deus, antes de conhecer a Jesus, o nosso libertador, nós estamos presos no cativeiro do pecado. E muitas vezes quando a gente sai do deserto, do Egito, da escravidão, Deus nos leva para um deserto. Mas o deserto é um lugar onde nós não estamos sozinhos. Deus está conosco, Ele está nos guiando, Ele vai dar a sua provisão. E ao tempo certo que Ele preparou, nós vamos chegar à terra prometida. Então não se preocupe com as circunstâncias, com o deserto que você parece estar. Então a gente tem que falar eu tenho que falar para mim mesma, não se preocupe com o deserto que você está. Porque Deus está com você, Ele está te guiando, Ele está sendo a sua provisão todos os dias, todas as noites. Jesus, que é o seu libertador, Ele vai à sua frente para te guiar, mas Canaã está logo ali. E o que vai determinar se nós vamos chegar logo ou não, é se nós vamos ser da parte daqueles que ficam murmurando e prolongando o tempo no deserto, ou da parte daqueles que de fato vão ouvir o que o nosso libertador está falando e seguir os seus passos, que Ele nos conduz ao que Ele tem para cada um de nós. É isso, espero que essa palavra tenha falado ao coração de cada um de vocês. Deus os abençoe e feliz Páscoa.